Capítulo 75 Dia da aposta combinada. Lin Ming estava simultaneamente controlando a força do braço e também revolvendo sua verdadeira essência para resistir ao frio de arrepiar da cachoeira. Mesmo que ele tenha a fórmula do verdadeiro caos primordial apoiando-o, não era algo que ele poderia suportar. Os seus braços começaram a tremer e veias azuis começaram a claramente se destacar em seus antebraços. Depois da metade uma vara de incenso de tempo, houve um som ensurdecedor quando a ponta da lança arco-íris penetrante bateu na rocha, finalmente ela foi empurrada para baixo pela cachoeira sem fim. Lin Ming meio que se ajoelhou sobre a rocha, ofegante puxando ar em grandes goles. Ele sentiu como se seus dois braços sem vida não fossem mais dele. Ele tentou ficar em pé, mas descobriu que a verdadeira essência do seu corpo tinha sido consumida na maior parte. Splash! A água da cachoeira estava caindo na pedra e varreu ele de lá. Ele levantou sua lança e perfurou a rocha, equilibrando seu corpo na água. Cerca de um quarto de hora. Parece que é o meu limite. Que pena, se eu tivesse pedras de verdadeira essência eu estaria bem. Eu poderia rapidamente restaurar minha verdadeira essência e continuar a prática. Minha luta com Zhang Kang aproximasse. Mesmo se eu ganhar suas pedras de verdadeira essência, eu só posso usá-las por um tempo até que elas acabem. Depois tenho de tentar encontrar uma solução para isso. O tempo passou dia a dia. Lin Ming praticava com sua lança 2 horas todos os dias na cachoeira da Lagoa Glacial. Enquanto praticava com a lança, ele também temperava o seu corpo ao mesmo tempo. A eficácia da pílula da serpente ouro avermelhado tinha sido completamente absorvida por ele. Embora o cultivo de Lin Ming estivesse parado no início do 3º estágio de transformação corporal, ele havia consolidado completamente este estágio. Depois de passar 8 dias, Lin Ming tinha esgotado todas as 16 horas de tempo de prática que ele tinha guardado. No último dia, Lin Ming já era capaz de carregar a arco-íris penetrante e ficar debaixo da cachoeira com uma respiração durante 1 hora. Desde o início, sua longa lança estaria quase imóvel, mas apenas meia hora mais tarde haveria uma pequena vibração. Depois, passaram 2 dias. Era exatamente 1 mês desde que Lin Ming tinha chegado ao Palácio Marcial dos 7 Mistérios. Lin Ming levantou da cama cedo como costumava fazer. Ele estava diante da porta de madeira de sua residência, sob a sombra do dossel das árvores centenárias. Ele agarrou a lança, arco-íris penetrante, na mão e estendeu as 2 mãos na frente de si mesmo, mantendo-a. Assim, ele segurou 820 jins completamente e uniformemente perpendicular ao seu corpo. Na ponta da lança arco-íris penetrante, ele colocou uma tigela de porcelana pequena. Este recipiente estava cheio até a borda com água. Sob a profunda e constante força de Lin Ming, esta tigela de água ainda não tinha perdido a menor quantidade de água. Era como se ela fosse colocada sobre uma mesa plana. Desde que ele tinha esgotado as horas restantes que ele tinha para poder usar as 7 principais matrizes de combate e não podia ir para a cachoeira da Lagoa Glacial, Lin Ming tinha praticado com estes autocriados métodos. Lin Ming praticou até quase meio-dia. Ele comeu uma refeição muito simples e tirou um pequeno cochilo, então carregou a arco-íris penetrante e foi direto para a arena marcial do Palácio Marcial dos 7 Mistérios. Hoje era o dia que ele tinha sua luta com Zhang Kang. Embora já era a estação de outono, o sol do meio-dia ardia intensamente quente. Esta era a hora do dia em que a energia Yang no ar era mais densa. Os mais sinistros raios de sol escaldante era em 3/4 do meio-dia. Uma pessoa comum geralmente optava por não sair neste momento, ao invés, ficar em casa e tirar uma soneca. No entanto, agora mesmo na arena marcial do Palácio Marcial dos 7 Mistérios tinha na verdade reunido uma grande multidão de pessoas. A maioria destas pessoas eram discípulos do Salão da Terra e do Salão Humano do Palácio Marcial dos 7 Mistérios.
Havia também alguns discípulos da morada celestial que tinha chegado. Embora neste momento a luz do sol estava ardentemente quente, essas pessoas não tinham o menor indício de suor. O céu estava claro e eles estavam vagamente olhando ao redor com uma aparência relaxada. Obviamente esses discípulos não eram medíocres. Hoje era o dia que os quatro, Lin Ming, Zhang Kang, Wang Yanfeng e Liu Mingxiang, teriam suas partidas combinadas. Neste grupo de quatro, 2 deles eram o primeiro e segundo lugar dos novos discípulos que tinha passado no teste de entrada, e os outros 2 eram fortes antigos discípulos. Essa façanha era o suficiente para despertar a atenção e o interesse de muitos discípulos no Palácio Marcial dos 7 Mistérios. Os discípulos do Salão Humano tinham vindo para dar uma olhada à animação e se divertir, mas os discípulos do Salão da Terra e Morada Celestial tinham vindo para dar uma olhada em seus futuros rivais. Independente se era Lin Ming ou Wang Yanfeng, suas classificações certamente aumentariam mais tarde. Até mesmo um discípulo da Morada Celestial não desmereceria eles. Claro, que era uma questão para mais tarde. Agora, sua força ainda estava engatinhando. Não há muito suspense no resultado dessas partidas. Nas últimas batalhas que os novos discípulos participaram, os novatos quase nunca venceram contra os discípulos mais velhos, muito menos desta vez, eles estão contra Liu Mingxiang e Zhang Kang, ambos são peritos. Lin Ming e Wang Yanfeng realmente não têm qualquer esperança no final. Um discípulo da morada celestial lentamente disse enquanto ele olhou para o relógio de sol perto do palco de artes marcial. De fato. Mas não subestime este Lin Ming. Quando ele entrou pela primeira vez no Palácio Marcial, não me importava muito com ele, mas na avaliação da matriz de 10.000 assassinatos passada ele foi capaz de chegar à posição 126. Este é um resultado extraordinário. Desta vez ele lutará contra Zhang Kang. Se fosse contra Liu Mingxiang, então esse Liu Mingxiang não ficaria bem e possivelmente poderia perder miseravelmente. Você acha que Liu Mingxiang perderia para Lin Ming? Vamos lá, o talento de Lin Ming é limitado. Embora ele conseguiu obter uma alta classificação na matriz de 10.000 assassinatos, ele ainda está longe de Liu Mingxiang. Ele deve ter tomado os 2 comprimidos de alta qualidade que lhe foi dado como recompensa no exame de entrada e absorveu alguns dos efeitos, mas você acha que em um mês ele seria capaz de ultrapassar Liu Mingxiang? Talento. Você só está olhando para o talento de Lin Ming. Não importa que tipo de encontro fortuito Lin Ming teve, ou que tipo de comprimidos preciosos ou ervas ou medicamentos que ele tenha, as disputas que ele teve até agora ignoram completamente o seu talento. Aqueles que o colocam em seus olhos só por causa de seu talento vão sofrer uma virada. Um discípulo da morada celestial disse firmemente. Você realmente pensa alto de Lin Ming. Última vez que fui ao armazém, eu especificamente prestei atenção ao método de cultivo que Lin Ming escolheu. Os discípulos do Salão da Terra deliberadamente aumentou o seu tom quando ele viu quanta atenção ele tinha atraído. Este Lin Ming escolheu os métodos de cultivo técnica básica de lança e técnica básica de movimento. Ele também pegou uma habilidade marcial incompleta, punho dilacerador de ossos e órgãos. Com apenas estes, quanto progresso ele pode ter feito com apenas um mês? Antes disso, ele foi capaz de obter a posição 126 porque ele tomou as raras e preciosas pílula da medula do dragão dourado carmesim e pílula da serpente ouro avermelhado ao mesmo tempo. Mesmo um porco encontraria seu cultivo aumentado. O talento deste Lin Ming é limitado. Ele não pode praticar métodos cultivo e habilidades marciais de alto grau. Dependendo desses 2 manuais básicos, baseado em que ele seria capaz de superar Liu Mingxiang. Lin Ming tinha levantado um tumulto na matriz 10.000 assassinatos, por isso era muito fácil para ele despertar o interesse dos outros discípulos do Palácio Marcial. Muitas pessoas tinham prestado atenção nos métodos de cultivo que Lin Ming tinha selecionado.
Este assunto foi muito fácil, seu nome era o único nas anotações dos pergaminhos de Jade, e aqueles que queriam ver poderiam vê-lo. O que? Técnica básica de lança e técnica básica de movimento. Lin Ming escolheu aqueles dois. Como pode esse tipo de método de cultivo ter algum tipo de poder formidável? Eu pensei com certeza que ele escolheria algo como o Arte Fantasma ou a Absoluto 9 Yang e assim por diante. Arte Fantasma. Absoluto 9 Yang. Esses métodos de cultivo são certamente bons, mas você acha que uma pessoa normal pode cultivá-los? Você se esqueceu do talento de Lin Ming. Acho que a percepção do sujeito também é limitada, tudo o que ele sabe que é seu próprio autoconhecimento, portanto ele escolheu esses dois conjuntos de habilidades simples de aprender. Espere e verá, este crescimento esplêndido de Lin Ming logo acabará. O tom e expressão sorridente do discípulo indicavam que ele tinha prazer no infortúnio de Lin Ming. Lin Ming estava no Palácio Marcial dos Sete Mistérios apenas por um curto período de tempo, e ainda assim a sua posição já estava à frente da deste homem. Isto fez-lhe sentir doente em seu coração. Neste momento, houve uma comoção no local. Um grupo distante de pessoas se separaram para abrir caminho. Dois homens, ambos cerca de 20 anos de idade, caminhavam lado a lado. Um dos dois era um homem magro e pálido. Sua expressão facial era fria e resoluta. Uma preta, espada pesada estava atada às costas. Embora ele estivesse apenas andando, sua maneira inteira parecia como se fosse uma navalha. Ele era como uma espada fria que tinha sido desembainhada. Isto realmente dava àqueles ao redor dele uma enorme sensação de pressão, enquanto ele passava por eles. O outro homem era robusto e alto, com uma expressão vigorosa. Todo o seu corpo era grosseiramente cheio com músculos, e ele carregava um bastão roxo escuro longo de 8 pés em suas costas. Cada passo que essa pessoa dava era constante e silencioso. Se cada pegada fosse medida, teria descoberto que o espaçamento entre cada duas pegadas era completamente consistente. Eram 6 pés toda vez, nem mais, nem menos. Este era o resultado de cultivar a técnica de movimento superior do armazém do Palácio Marcial dos Sete Mistérios, passo de 6 pés. Ling Sen. Taku. Essas duas pessoas também veio para assistir às lutas. Entre aqueles que vieram para assistir às partidas combinadas, a maioria eram discípulos do Salão da Terra. Discípulos da Morada Celestial tinham chegado, mas a maioria deles eram em torno da posição 50 e 60. Isto era em torno do final do ranking da Morada Celestial. Tinham vindo por medo de que eles seriam empurrados para fora por aqueles nas lutas de hoje, então eles vieram para dar uma olhada na situação. Mas Ling Sen e Taku eram as top 2 existências inabaláveis na pedra da classificação. Eles também vieram para ver uma luta interna do Salão da Terra.